Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Somos de Deus e caminhar com Deus é privilégio. Nem todos podem caminhar com Deus. Alguns não entendem, outros acham que estão caminhando com Deus e outros sequer querem a presença de Deus. Mas nós que tememos a Deus, caminhamos com Deus. E cada vez mais o Senhor se revela a nós, porque a palavra vai se abrindo e a gente vai entrando dentro da palavra. E parece que é uma revelação, mas não é uma revelação. Porque a palavra sempre esteve ali, durante os séculos, dos séculos, dos séculos, desde que Jesus pisou essa terra e começou-se a escrever através, anteriormente de Moisés e posteriormente através dos apóstolos. Vemos uma palavra que concorda em si mesma, de tal forma que aponta para o Salvador, de tal forma que aponta para o reino, para Deus, para o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, amado, amada, o entendimento se dá quando a gente começa a ouvir a palavra. Quando você começa a ler a palavra. A palavra desperta o nosso inconsciente para algo que deveria estar ali guardado, que é o temor do Senhor e a busca do conhecimento do Senhor. Se nascemos da vontade de Deus e voltamos à presença de Deus na morte, por que não buscamos entender a nossa caminhada pela terra? Porque pessoas sofreram tanto e outras nem tanto? Porque todos sofrem? Porque há aflições? Porque estamos num mundo desorganizado, caótico, de injustiça? Por quê? Porque não há um mundo de amor, de ajuda de um para o outro? Porque Jesus disse, se tem 2 agasalhos, dê um a quem não tem. Já pensou o princípio de dividir como ia somar? Não haveria guerras. O diabo não teria lugar no coração humano. Não te mandaria, não me mandaria, não mandaria o ser humano matar, roubar, destruir, que é a natureza do diabo. E nós não o ouviríamos porque o nosso coração estaria cheio de amor pelo próximo. Então ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Nós não cumprimos o Evangelho. Não, nós cumprimos a necessidade umbigal. Qual é essa? Olhamos só para o nosso umbigo. E não adianta ninguém dizer que é melhor que o outro, porque todos carecemos da misericórdia divina e estamos aprendendo a amar a Deus. Mas tem uma diferença. Aqueles que querem aprender o que Deus quer ensinar através das Escrituras. E muitos dizem, Deus não fala com ninguém. Fala o tempo todo através das Escrituras. E até fala em voz audível, alguns momentos através do Espírito Santo. Mas isso não é regra. Então, precisamos ler a palavra para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Entenda, o homem não aprendeu a voltar ao que era. E o que ele era? Um ser que tinha contato com Deus. Lembra? Que está escrito que Adão, na virada do dia, conversava com Deus, de ouvir a sua voz. Que Deus inquiriu, Adão, Adão, quando ele pecou, e ele escondido, e Deus falou, por que escondestes? Porque o pecado é assim, nos faz esconder da face de Deus. Amado, pecar em muitas situações traz prazer, mas posteriormente é como a bebida, vem a ressaca, e a gente promete a si mesmo que não beberá nunca mais. E no momento que a gente recupera, a gente diz, nossa, vou beber só uma. E entra com a cara de novo na bebida. Não é assim? Então, amado, amada, entenda. Nós precisamos aprender o que é espiritual, que esquecemos em Adão. O nosso espírito que está em nós é o elo de ligação entre nós e o Espírito Santo. E nós não estamos alimentando esse espírito.
Pensamos na carne, nas coisas que não temos, esquecemos as coisas que temos e não agradecemos pelo que temos e não dividimos quando sobra. Tem gente que tem 20 apartamentos, tem sítio, tem pousada, tem casa na praia, tem carro importado, e tem gente que com a roupa do corpo, sem tomar banho, sobrevive debaixo dos viadutos. Mas o que é o responsável por toda essa tragédia humana? O responsável é Satanás, que induz o homem a não amar, que induz o homem a não perdoar, que induz o homem a se vingar, que induz o homem a ter ódio, a ser egoísta. O responsável é Satanás, não é o homem. Agora, onde está a responsabilidade do homem nisso? Ele aceita a voz do diabo, como Adão aceitou, de Eva, que naquele momento tinha a voz do diabo. Então, amado, então, amada, precisamos ser diferentes. Precisamos. Por que não aprendemos a confiar em Deus? Por que não descansamos em Deus? A palavra de Deus diz que tendo que comer e se vestir, estejais com isso contente. O que é que Deus quer dizer com isso? Quer dizer que você está de passagem. Este não é o lugar mais que Deus quer você eternamente. Foi um dia antes de Adão pecar. Mas o livre-arbítrio dado ao homem serviu como corda para se enforcar. Por isso, amado, eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu abro. Eu escolhi Deus e quero Deus. E descanso em Deus e aprendo a confiar em Deus dia a dia e cada dia mais. E te peço, pensa nisso. Viva com o que tem, não preocupa com o que não tem. Não deseje além daquilo que Deus te dá, sabe por quê? Porque essa teoria da prosperidade vem do diabo e não de Deus. Deus não vai te dar por momentos fortuna, poder, fama, para depois te tomar tudo abruptamente. Não. Nosso Deus é um Deus de perfeição. E Ele te promete, através das Escrituras, se você ler, uma eternidade de paz, de alegria, de saúde plena, onde a morte nem as enfermidades te alcançarão. Porque o que traz as enfermidades é Satanás, que induz o homem ao erro para colocar nele enfermidade. Ah, mas uma criança não peca, por que tem câncer? Ela não peca, mas a palavra de Deus diz que aquele que aborrece a Deus, até a terceira e quarta geração será castigado. Então, é uma maldição que está sobre a família que as pessoas não sabem. E essa maldição atinge até a terceira e quarta geração. Como acabar com isso? Primeiro, temos que buscar a excelência da salvação em Cristo Jesus. Se somos salvos em Cristo Jesus, nós confiamos plenamente em Deus. E não importa o que aconteça, a nossa confiança está em Deus. Porque se uma criança tem câncer e morre aos 7 anos, aos 10, aos 11, essa criança está no seio de Deus. Ela não é inocente. Ela está no melhor lugar que possa existir entre todo o universo. O ruim é para quem fica. Aquele que não tem Deus, que não entende que Deus é Senhor da vida e da morte, que não entende que Deus é aquele que opera tudo em todos, apesar de Satanás, apesar das suas escolhas erradas, das minhas, das nossas. Se não aprendermos a confiar em Deus, descansar nele, em qualquer momento de nossas vidas, realmente não entenderemos nada. Porque não fomos feitos para entender muita coisa. Fomos feitos para aceitar a salvação depois que Adão pecou. Há uma porta que se chama Jesus Cristo. E precisamos atravessar essa porta para chegarmos ao reino prometido. E se não aprendemos a confiar em Deus, e se não aprendemos a viver do que temos, e não ficar pedindo coisas que não temos para a satisfação da carne,
não entenderemos o que é espiritual. Não viveremos o que é espiritual. Não aceitaremos Deus na sua plenitude e viveremos em conflitos internos. Deus, por que fizestes isso comigo? Por que deixou isso acontecer comigo? Ô filho, ô filha, tudo é passageiro, até a dor. Lembra de Jó? A mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Você está fedendo, você está derretendo, sua carne está apodrecendo. E seus amigos viraram para ele e disseram: oh, você pecou feio, cara. Escondeu de nós, mas não escondeu de Deus. E a mulher então lhe diz: amaldiçoa esse homem, esse Deus e morre. E Jó, na sua dor, disse: mulher, não sabes o que dizes. Deus me deu toda a plenitude do bem. E eu aceitei. Não aceitaria o mal que vem dele para me corrigir. E nisso, Jó não pecou. Jó aceitou o seu destino. E Deus, depois, deu mais vida para ele, deu mais filhos, deu paz, deu alegria. E nessa terra, ainda, Jó recebeu de Deus mais, muito mais do que ele poderia esperar naquele estado em que estava. Então, amado, Deus sabe tudo. Confie em Deus, mas eu estou sofrendo. Sim, tá. Pode estar sofrendo perdas, sofrimentos de dor. Pode. Mas confie em Deus. Não ouça a voz do diabo que diz: para você não tem mais jeito. Ele não fala assim: para você não tem mais jeito. Ele fala assim no seu pensamento: para mim não tem mais jeito, é só a morte. Quem sabe de tudo é Deus. Deus pode te levantar desse leito de enfermidade, que você está condenado à morte, e dizer: não, não é ainda o teu tempo. Descanse em Deus, confia nele, e o mais ele fará. Para terminar, vou ler um versículo para vocês. Está em Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele tudo fará. Então, amado, amada, nosso maior desafio é confiar em Deus plenamente. Confie em Deus, descansa nele, e ele tudo fará. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.